Olá, graça e paz, meu nome é Luana e você está no meu canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos à sala da minha casa, para juntos crescermos em graça e conhecimento da verdade. Hoje é sexta-feira e é o nosso quadro na Biblioteca de Salomão, onde nós indicamos livros, conhecemos biografias de homens e mulheres de Deus que com certeza teriam seu lugar na prateleira na Biblioteca de Salomão, o homem mais sábio que existiu nessa terra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. Bom, antes de continuarmos, eu quero pedir para vocês, não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Hoje nós conheceremos as firmes convicções ou resoluções de Jonathan Edwards. Edwards manteve um diário e escreveu algumas diretrizes, as quais chamou de resoluções. Estas resoluções forneceriam tanto lugar para ele se firmar, quanto uma bússola para guiá-lo enquanto trilhava o seu caminho. Começou a escrever as suas resoluções em 1722, quando tinha os seus 18 anos, e terminou em 17 de agosto de 1723. Bom, se você quer saber mais sobre Jonathan Edwards, eu tenho um vídeo aqui e vou deixar nos comentários, tá bom? Então vamos conhecer as resoluções. O esboço começa assim: estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções enquanto elas estiverem dentro da sua vontade. Em nome de Jesus. Lembrar de ler essas resoluções uma vez por semana. 1. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venham a enfrentar. 2. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. 3. Resolvi arrepender-me caso em um dia me torne menos responsável no tocante a estas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente assim que cair em mim. 4. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. 5. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. 6. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. 8. Resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido estes mesmos pecados ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo e uma oportunidade de poder confessar meus próprios pecados e miséria a Deus. 9. Resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre resoluções de minha própria morte e sobre circunstâncias relacionadas com a morte. 10. Resolvi sempre que experimentar e sentir dor, relacioná-la com as dores do martírio e também com as do inferno. 11. Resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, fazer de tudo imediatamente para resolvê-lo e entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazê-lo. 12.
Resolvi assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. 13. Resolvi nunca cessar de buscar objetos preciosos para minha caridade e liberalidade. 14. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. 15. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. 16. Resolvi nunca falar mal de ninguém de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais, nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. 17. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. 18. Resolvi viver de tal forma que em todo tempo, como vivo dentro dos meus melhores padrões de santidade privada e daqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o Evangelho e percepção do mundo vindouro. 19. Resolvi nunca fazer algo que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. 20. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo o que como e tudo quanto bebo. 21. Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém de quem se aperceba algum mal. 22. Resolvi esforçar-me para obter para mim mesmo todo o bem possível do mundo vindouro, tudo quanto me seja possível alcançar de lá, com todo o meu vigor, poder, vigor, veemência, violência interior mesmo, tudo quanto me seja possível aplicar e admoestar sobre mim, de qualquer maneira que me seja possível pensar e aperceber-me. 23. Resolvi tomar ação deliberada e imediata sempre que me aperceber que possa ser tomada para a glória de Deus e que possa devolver a Deus a sua intenção original sobre nós, seu desígnio inicial e sua finalidade. Caso eu descubra também que em nada servirá a glória de Deus exclusivamente, repudiarei tal coisa e terei como uma evidente quebra da quarta resolução. 24. Resolvi que, sempre que encetar e cair em um caminho de concupiscência e mal, voltar atrás e achar a sua origem em mim, tudo quanto origina em mim, tal coisa. Depois, encetar por uma via cuidadosa e precisa, que nunca mais tornar a fazer o mesmo, e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. 25. Resolvi examinar sempre, cuidadosamente e de forma constante e precisa, qual a causa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. 26. Resolvi abater tais coisas à medida que as vejas abatendo minha segurança. 27. Resolvi nunca omitir nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus. Irei então, e com frequência, rever todas as minhas omissões. 28. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. 29. Resolvi nunca ter como uma oração ou uma petição, nem permitir que passe por oração algo que seja feito de tal maneira ou sob tais circunstâncias que me possam privar de esperar que Deus me atenda. Também não aceitarei como confissão algo que Deus não possa aceitar como tal. 30. Resolvi extenuar-me e esforçar-me ao máximo da minha capacidade real para cada semana ser levado a um patamar mais real de meu exercício religioso, um patamar mais elevado de graça e aceitação em Deus do que tive na semana anterior. 31. Resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se ache de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade. Também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre os meus próprios erros e falhas, e de pleno acordo aquela regra de ouro celestial. E sempre que disser qualquer coisa contra alguém, colocar isso mesmo mediante a luz desta resolução convictamente. 32.
Resolvi que deverei ser estrita e firmemente fiel à minha confiança, de forma que o provérbio 20, versículo 6, mas o homem fiel, quem o achará? Não se torne nem mesmo parcialmente verdadeiro a meu respeito. 33. Resolvi fazer tudo o que poderei fazer para tornar a paz acessível, possível de manter, de estabelecer, sempre que tal coisa nunca possa interferir ou inferir contra outros valores maiores e de aspectos mais relevantes. 24. Resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. 35. Resolvi que, sempre que me puser a questionar se cumpre todo o meu dever, de tal forma que minha serenidade e paz de espírito sejam ligeiramente perturbadas através de tal procedimento, colocá-lo diante de Deus e depois verificar como tal problema foi resolvido. 36. Resolvi nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja menos que algum bem particular nasça disso. 37. Resolvi inquirir todas as noites ao deitar-me onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. 38. Resolvi nunca mais dizer nada nem falar sobre algo que seja ridículo, esportivo ou questão de zombaria no dia do Senhor. 39. Resolvi nunca fazer algo que possa questionar sobre sua lealdade e conformidade à lei de Deus, para que eu possa, mais tarde, verificar por mim se tal coisa me é lícita fazer ou não, a menos que a omissão de questionar-me seja tornada lícita. 40. Resolvi inquirir cada noite de minha existência, antes de adormecer, se fiz as coisas de maneira mais aceitável que eu poderia ter feito em relação a comer e a beber. 41. Resolvi inquirir de mim mesmo no final de cada dia, de cada semana, de cada mês e ano, onde e em que áreas poderia haver feito melhor e mais eficazmente. 42. Resolvi que, com frequência, renovarei a minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja e qual reassumo solenemente. 43. Resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. 44. Resolvi que nenhuma área desta vida terá maior... 44. Resolvi que nenhuma área desta vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações, apenas a área da vivência para Deus, e que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja a que me leve a concretizar. 45. Resolvi também que nenhum prazer ou deleite, dor, alegria ou tristeza, nenhuma afeição natural, nem nenhuma das suas circunstâncias correlacionadas me seja permitido a não ser aquilo que promova a piedade. 46. Resolvi nunca mais permitir qualquer medida de qualquer forma de inquietude e falta de vontade diante de minha mãe e pai. Resolvi nunca mais sofrer qualquer de seus efeitos de vergonha, muito menos alterações de minha voz, motivos e movimentos de meu olhar, e de ser especialmente vigilante acerca dessas coisas quando relacionadas com alguém de minha família. 47. Resolvido a encetar tudo a meu alcance para me negar tudo quanto não seja simplesmente disposto e de acordo com uma paz benévola, universalmente doce e meiga, repleta de quietude, hábil, contente e satisfeita em si mesmo, generosa, real, verdadeira, simples e fácil, e cheia de compaixão, industriosa e empreendedora, cheia de caridade real, equilibrada, que perdoa, formulada por um temperamento sincero e transparente, e também farei tudo quanto tal temperança e temperamento me levar a fazer. Examinarei e serei severo e acutilante, se por acaso assim fiz e pude fazer. 48. Resolvi constantemente e através da mais acutilante beleza de caráter, empreender num escrutínio e exame minucioso e muito severo para constatar e olhar qual o estado real de toda a minha alma, verificando por mim mesmo que se realmente mantenho um interesse genuíno e real por Cristo ou não, e que quando eu morrer não tenha nada de que me arrepender a respeito da negligências deste tipo. 49. Resolvi que tal coisa, de não ter afeto por Cristo, nunca aconteça, se eu a puder evitar de alguma maneira. 50. Resolvi que sempre agirei de tal maneira que julgarei e pensarei como faria dentro do mundo vindouro apenas. 51.
Resolvi que agirei de tal forma, em todos os sentidos, como iria desejar haver feito quando me achasse numa situação de condenação eterna. 52. Eu, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fossem dado uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvi viver minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo, como eles, caso eu chegue à sua idade avançada, como a sua. 53. Resolvi apetrechar e aprimorar cada oportunidade sempre que me possa achar no estado de espírito sadio e alegremente realizado, para me atirar sobre o Senhor Jesus, numa reentrega também, para confiar nele, consagrando-me a mim mesmo inteiramente a ele. Também nesse estado de espírito, que a partir dali eu possa experimentar que estou seguro e assegurado, sabendo que persisto a confiar no meu Redentor. 54. Sempre que ouvir falar algo sobre alguém que seja digno de louvor e dignificante e o possa ser em mim também, resolvi tudo encetar para conseguir o mesmo em mim e por mim. 55. Resolvi tudo fazer como faria caso já tivesse experimentado toda a felicidade celestial e todos os tormentos do inferno. 56. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas veleidades corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissiva em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada caso me ache numa senda de falta de sucesso nessa mesma luta. 57. Resolvi que quando eu temer adversidades ou maus momentos, irei examinar-me e ver se tal não se deve a não ter cumprido todo o meu dever e cumprir a partir de então, e permitir que tudo mais em minha vida seja providencial, que eu possa apenas estar e permanecer inteiramente absorvido e envolvido com meu dever e meu pecado diante de Deus e dos homens. 58. Resolvi a não apenas extinguir nem que seja algum leve ar de antipatia, simpatia fingida que encobre meu estado de espírito e impaciência em conversações, mas também e antes poder exprimir um verdadeiro estado de amor, alegria e bondade em todos os meus aspectos de vida e conversão. 59. Resolvi que sempre me achar consciente de provocações de má natureza e de mau espírito, que me esforçarei para antes evidenciar o oposto disso mesmo, em boa natureza e maneira. Sim, que em tempos tal qual estes manifestar a boa natureza de Deus, achando, no entanto, que, em algumas circunstâncias, tal comportamento me traga desvantagens e que também, em algumas outras circunstâncias, seja mesmo imprudente agir assim. 60. Resolvi que sempre que meus próprios sentimentos comecem a comparecer minimamente desordenados, sempre que me tornar consciente da mais ligeira inquietude interior ou a mínima irregularidade exterior, submeterei de pronto a mais estrita e minuciosa examinação e avaliação pessoal. 61. Resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Exista desculpa que existir para me tentar. Tudo que a fala de predisposição me instiga a fazer, abre-me o caminho do oposto para fazer. 62. Resolvi a nunca fazer nada a não ser como dever, e depois, de acordo com Efésios 6, versículos 6 a 8, fazer tudo voluntariosamente e alegremente como que para o Senhor e nunca para o homem, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. 63. Supondo que nunca existiu nenhum indivíduo neste mundo, em nenhuma época de tempo, que nunca haja vivido uma vida cristã perfeita, em todos os níveis e possibilidades, tendo o cristianismo sempre brilhante em todo o seu esplendor, e parecendo excelente e amável, mesmo sendo esta vida observada de qualquer ângulo possível e sob qualquer pressão, eu resolvi agir como se pudesse viver essa mesma vida, mesmo que tenha de me esforçar no máximo de todas as minhas capacidades inerentes e mesmo que fosse o único em meu tempo. 64. Resolvi que quando experimentar em mim aqueles gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26, os quais o apóstolo menciona e dos quais o salmista descreve como a minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças a todo tempo, Salmo 119, 20. Que os promoverei também com todo o vigor existente em mim e que não me cansarei. Isaías 40, 31. No esforço de dar expressão aos meus desejos tornados profundos, nem me cansarei de repetir estes mesmos pedidos e gemidos em mim, nem de o fazer numa seriedade contínua. 65. Resolvi que me tornaria exercitada em mim mesmo durante toda a minha vida com toda a franqueza que é possível,
a sempre declarar meus caminhos a Deus e abrir toda a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e toda outra coisa sob qualquer circunstância. Tal como Dr. Manton diz em seu sermão, número 27, baseado no Salmo 119, 26. 66. Resolvi que sempre me esforçarei para manter e revelar todo o lado benigno de todo o semblante e modo de falar em todas as circunstâncias de toda a minha vida, em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever de ser diferente exija de mim que seja de outra maneira. 67. Resolvi que, depois de situações aflitivas, avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser e que bem me adveio através dessas mesmas situações. 68. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado, e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus e implorar a necessária condescendência e ajuda dele até nos aspectos religiosos. 69. Resolvi fazer tudo aquilo que, vendo outros fazerem, eu possa haver desejado ter sido eu a fazê-lo. 70. Que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. 17 de agosto de 1723. Sim, Jonathan Edwards termina as suas resoluções com tanto pregava sermões vívidos sobre o fogo do inferno, quanto se expressava em poesia e de forma lírica em suas apreciações sobre a natureza, pois o Deus que criou o mundo em toda a sua beleza também é perfeito em sua santidade. Edwards combinava o exercício mental e intelectual de um gigante com piedade quase infantil, pois ele percebia Deus tanto como infinitamente complexo, quanto como maravilhosamente simples. Sua igreja, sua consistência e exaltação da majestade divina gerou muitas reações diferentes. Primeiro ele foi exaltado como grande líder e em seguida foi demitido do seu púlpito. Edwards sustentava a doutrina de que o Deus onipotente exigia arrependimento e fé de suas criaturas humanas. Por isso ele proclamava tanto a absoluta soberania de Deus, quanto as urgentes responsabilidades dos homens. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz e até o próximo vídeo.